E esta questão deve-nos suscitar mais do que nunca, porque quando olhamos para o percurso, quer a nível nacional, quer sobretudo a nível internacional, das formas como o conhecimento tem evoluído, quer na área dos grandes problemas societais, ou do clima, ou da energia, ou certamente das questões associadas à saúde pública, mas também à cultura e à economia, o que hoje temos a certeza é que precisamos de mais conhecimento e de mais partilha. E a questão conjunta de ter mais e conseguirmos produzir mais conhecimento, mas também de o partilharmos mais, levou naturalmente a uma consciencialização coletiva da necessidade de reforçar as estratégias e as políticas nacionais e internacionais de apoio aos movimentos de ciência aberta. Isto passa-se naturalmente em Portugal, mas hoje é verdade no contexto europeu, mas também no contexto ibero-latino-americano ou no contexto norte-americano e, de uma forma geral, certamente no contexto asiático ou africano. E por isso é uma realidade a necessidade de construirmos uma sociedade mais justa, com mais conhecimento, com mais partilha e por isso a necessidade de reforçarmos as estratégias de ciência aberta, que se baseiam sobretudo em 3 questões e aí alinhamos a nossa estratégia com aquilo que são os movimentos internacionais nesta área. Acesso aberto, dados abertos e fontes abertas, como na gíria anglo-saxónica se diz Open Access, Open Data, Open Sources. Estas são as 3 principais vetores da ação de qualquer política e estratégia nacional de ciência aberta. E este processo não estamos a começá-lo do princípio. Foi um processo que em Portugal começou em meados dos anos 90 e, obviamente, muitas vezes com bastante voluntarismo, e eu desde já agradecia a todos aqueles que se têm mobilizado nas suas instituições, nas suas regiões, nos seus locais, para concretizar desde iniciativas associadas à divulgação e à promoção de repositórios digitais e, de uma forma geral, à partilha do conhecimento. De facto, hoje vivemos em tempos de crescente socialização dos riscos, mas também de uma tendência bem conhecida de privatização dos retornos económicos do conhecimento. E por isso precisamos efetivamente de políticas de ciência aberta que garantam, estimulam e provoquem o acesso aberto à informação, o acesso aberto a dados e, portanto, a criação de fontes de dados abertas, mas também a utilização massiva de fontes abertas. E a questão da Política Nacional de Ciência Aberta prende-se, mais uma vez, num contexto internacional com 4 questões críticas que não são resolvidas a priori apenas num decreto-lei e que, por fim, como irão ver, implica uma cultura. Primeiro, a questão da avaliação, do recrutamento dos investigadores e dos docentes e do financiamento. Porquê? Os incentivos ao longo dos últimos anos, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo, têm-se orientado sobretudo para privilegiar a individualização, sobretudo dos coordenadores de projetos, e beneficiaram, numa forma geral, no contexto académico, o uso, diria, abusivo de métricas quantitativas de base bibliométrica, baseada em alguns fatores, como os fatores de impacto, que hoje a comunidade científica internacional nos últimos anos tem reconhecido sistematicamente que estão errados. E esse processo tem conduzido, efetivamente, à privatização do conhecimento. E por isso precisamos de impor, naturalmente, a cultura própria científica nas comunidades para abrir os processos de avaliação e respeitar, ou que respeitem, sobretudo, as condições de ciência aberta. Sabemos bem que estes processos também têm sido conduzidos a nível internacional, sobretudo na Europa, mas também noutros contextos, nomeadamente americanos e ibero-latino-americanos, com taxas de aprovação de projetos particularmente baixas, também em Portugal, o que levou, mais uma vez, a uma competição crescente dentro da comunidade académica e científica que originou, de facto, processos de crescente privatização. E por isso é preciso criar novos processos
e induzir novos processos de avaliação dentro das instituições, dentro das agências de financiamento, usando processos cada vez mais abertos de avaliação, aonde seja possível contrariar as tendências que observamos durante os últimos 10 a 15 anos de privatização do conhecimento e de individualização do conhecimento. E, portanto, é um esforço público grande, ao nível das agências de financiamento, ao nível das instituições no recrutamento e ao nível, obviamente, dos próprios processos de avaliação e seleção. E, por isso, estamos empenhados em Portugal em concretizar uma política moderna de avaliação e financiamento, ajudando as instituições também a evoluírem no recrutamento dos seus processos. A segunda questão crítica tem a ver com o acesso aberto às publicações, que é particularmente disfuncional a nível global e certamente que vai muito para além do nível nacional, porque é ainda hoje dominado por monopólios das editoras. E esse é um processo que se bate na escala internacional, num debate crescente e que temos, mais uma vez, de garantir gradualmente a adoção nos processos de avaliação de critérios claramente de publicação em fontes abertas. E é um processo particularmente exigente que, mais uma vez, requer uma cultura em todos os fóruns onde se realiza a avaliação. A terceira questão crítica é os dados e a formação de bases de dados verdadeiramente abertas, sobretudo por uma questão crítica, requerem competências próprias que, obviamente, muitas das comunidades científicas e dos cientistas e dos investigadores, em particular, que produzem os dados, não têm competências em gestão e na ciência dos próprios dados. É uma ciência que está a emergir, a ciência dos dados, as competências na gestão de grandes fontes de dados que exigem claramente uma formação crítica e que temos que ajudar gradualmente a comunidade científica nacional e internacional a adquirir competências na formulação e na disponibilização de grandes quantidades de dados. A quarta questão que vos trago, crítica para uma política nacional de ciência aberta, é a integridade científica na realização da atividade científica. E se essa integridade tem sido, sobretudo durante as últimas décadas, muito associada às questões da fraude científica, hoje vai muito para além disso. A integridade científica está cada vez mais associada também a processos de partilha e de considerar o conhecimento como um bem público. E essa é uma questão crítica, mais uma vez, a adquirir nas comunidades científicas, gradualmente, com processos de avaliação, de discussão, de debate público. Portanto, as 4 questões críticas hoje abordadas em qualquer política nacional de ciência aberta e também em Portugal, dizem respeito a estas 4 questões que resume o recrutamento e financiamento, a questão da disfunção do acesso aberto, a questão das competências na produção e disponibilização de grandes fontes de dados e a questão da integridade científica associada à partilha do conhecimento. E estas 4 questões mostram bem que a ciência aberta não se resolve por decreto-lei. Certamente requer políticas e estratégias nacionais, mas é sobretudo um movimento e um esforço coletivo que requer a adoção de uma nova cultura de modernidade que só pode ser feita com um conhecimento mais aberto e mais partilhado. E é nesse processo que estamos claramente interessados em fazer de Portugal também um caso piloto de ciência aberta a nível europeu e internacional. Deixem-me, contudo, de falar que a questão da ciência aberta induz outros movimentos. De uma forma geral, gostaria de vos falar em 3 questões adicionais relacionadas com a ciência aberta. Primeiro, aquilo que chamo o conhecimento aberto ou a democratização crescente do conhecimento. Um verdadeiro processo de ciência aberta exige que o conhecimento chegue a mais. Em Portugal ainda temos só 40% dos jovens de 20 anos a frequentarem o ensino superior. Foi um avanço tremendo face àquilo que se passava há 30 anos. Mas é ainda um processo que temos de abrir o conhecimento, de facilitar que todos acedam ao conhecimento, dar a oportunidade de acesso e de, efetivamente, democratizar o acesso ao conhecimento. É um processo que
que hoje podemos orgulhar de estarmos na média europeia, por um lado, mas também que temos de nos esforçar e consciencializar que temos muito trabalho a fazer. A segunda questão adicional é do conhecimento global. Hoje, a questão da ciência aberta ou do conhecimento aberto não se faz apenas numa instituição ou num local ou num país. Faz-se no contacto com o mundo e, por isso, nos espaços particularmente de relação de Portugal com o mundo e o seu posicionamento estratégico, nomeadamente no Atlântico, quer nas relações transatlânticas, particularmente com as Américas, certamente no espaço ibero-americano e também no espaço africano. E, portanto, perceber o conhecimento no mundo e a abertura do conhecimento num processo naturalmente crescente de globalização e numa sociedade crescentemente globalizada é algo que está intimamente ligada àquilo que é uma estratégia de ciência aberta. Terceiro, e por fim, referia-me ao impacto do conhecimento no desenvolvimento económico e social, àquilo que hoje se chama evoluir da ciência aberta para a inovação aberta. Exige aqui, sobretudo, abrir a novos atores e a múltiplos atores. Hoje o conhecimento não é propriedade única dos cientistas ou dos investigadores ou aqueles que têm na sua essência a produção do conhecimento. Sabemos bem de muitos estudos e da literatura técnica nesta área que os utilizadores também contribuem para um processo crescente de inovação e que, sobretudo, hoje, aquilo que na literatura técnica se chama de inovação aberta, exige-nos a pensar o conhecimento numa miríade de atores, em relações complexas, certamente que exigem o reconhecimento dessa variedade de atores, desde certamente os investigadores, os académicos, os estudantes, mas também as instituições intermediárias e, por último, os utilizadores, as empresas, as autarquias, os museus e, por isso, uma miríade de diferentes instituições que têm de participar numa verdadeira estratégia de ciência aberta que leve à inovação aberta e, portanto, a uma partilha crescente do conhecimento, mas também à endogenização do impacto social e económico que o conhecimento tem. É isso que é a base da Estratégia Nacional de Ciência Aberta, é provocar o debate na sociedade portuguesa sobre a necessidade de produzir mais e de partilhar mais conhecimento.